E hoje à tarde, quando eu estava descansando ali na minha casa, deitado lá na minha cama, tirando um cochilo, como diz o matuto, eu escutava claramente o Salmo 103, versículo 1. Eu comecei a ficar naquele estado, nem dormindo, nem acordado, e eu escutava uma voz que dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, versículo 1. É esse trecho da palavra de Deus que Deus quer nos falar essa noite. E você abra a sua Bíblia no Salmo 103, versículo 1, para que você possa acompanhar comigo aquilo que Deus tem para nossas vidas essa noite. Quando diz a palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe, irmãos, quando eu comecei a ouvir isso no meu ouvido, era como que um sussurro, como alguém que estivesse me falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ainda meio sonolento ali, sem estar acordado, sem estar dormindo, eu acho que eu estava no estado em que Paulo dá testemunho que esteve um dia. Há quem diga que foi Paulo, há quem diga que Paulo conheceu um homem, quando ele diz que ele conheceu um homem que, se fora do corpo ele não sabia, se no corpo ele não sabia, mas esse homem foi levado ao terceiro céu, à presença de Deus, ali onde é a habitação de Deus. Então eu estava meio assim, meio que, não vou dizer em transe, mas eu estava da passagem do dormindo para o acordado, e aí eu comecei a pensar que o nosso tudo bendiga ao Senhor. Eu nunca tinha passado uma experiência dessa na minha vida. Deus nunca tinha me dado uma mensagem e eu nesse estado. E Deus age como Ele quer. E aí começou a martelar na minha cabeça que o nosso tudo bendiga ao Senhor. Repita essa frase: que o meu tudo bendiga ao Senhor. Repita de novo: que o meu tudo bendiga ao Senhor. E aí eu logo me levantei e tratei de ir para o Salmo 103, e aí Deus foi me dando a mensagem. Bendizer significa estar grato por uma graça alcançada, enaltecer, louvar, glorificar. Então que o nosso tudo glorifique, enalteça, louve, esteja grato a Deus. Mas o que é o nosso tudo? Você já parou para pensar o que é o seu tudo? Pergunte para quem está do seu lado: você tem entendimento do que seja o seu tudo? Talvez você pense em enaltecer, engrandecer, louvar, glorificar, agradecer a Deus com o seu tudo nas finanças, com o seu tudo no seu tempo, com o seu tudo em qualquer outro tipo de atividade. Mas o tudo do homem se resume a pensamento, sentimento e ações. Repita comigo: o meu tudo são os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. Você sabe que pensamento está ligado intimamente à nossa mente. Você sabe que sentimentos... Quem é esse jovem que está ali atrás de Cleilton? Você mesmo, cara, tira aí a máscara. É Lucas, seja bem-vindo, abençoado. Que bom ter você aqui. Não estava reconhecendo não com a máscara. Continua bonito os olhos verdes. Então repito que os nossos pensamentos estão ligados à nossa mente. Os nossos sentimentos estão ligados aos nossos corações. E as nossas ações estão ligadas ao nosso corpo. E nós devemos bendizer ao Senhor, ser gratos a Deus, enaltecê-lo, louvá-lo, glorificá-lo, com a nossa mente, com o nosso coração e com o nosso corpo, que produz as nossas ações.
Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. A noiva está aqui, Lucas? Meu Deus, eu passei por você, nem falei com você, né? Eles dois já estiveram no acampamento dos jovens, Lucas pregando para os nossos jovens. O casal abençoado e querido, amado por nós, os pastores, e pela Jovec. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Desculpe, eu passei por você, nem falei, ó. Não conheci. Eu vi que era alguém de fora, mas não conheci. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Enaltecer com o nosso tudo ao Senhor. Engrandecer com o nosso tudo ao Senhor. Que o nosso tudo bendiga o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário que as nossas mentes estejam alinhadas com a mente de Deus. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com o pensamento de Deus. Olha o que fala capítulo 55 de Isaías, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, para engrandecermos, enaltecermos, glorificarmos com a nossa mente ao Senhor, é preciso primeiramente alinharmos o nosso pensamento ao pensamento de Deus. E como é que iremos fazer isso, pastor? Conhecendo os pensamentos de Deus, conhecendo a sua palavra. Os pensamentos de Deus são expressos através da sua voz. Os pensamentos de Deus são expressos através da sua fala. Como os meus pensamentos, os seus pensamentos, os nossos pensamentos são expressos e se tornam conhecidos através daquilo que nós comunicamos. Se o nosso tudo, como o salmista no Salmo 103, o salmista Davi dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Se o nosso tudo racional, raciocínio, pensamentos, deve bendizer ao Senhor, primeiramente temos que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Deus, Ele é muito claro. Ele fala que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Deus, Ele é muito claro e nos faz entender. Nem os vossos caminhos são também os meus caminhos, diz o Senhor. Então, irmãos, para bendizermos ao Senhor com o nosso tudo, tem que começar aqui, ó. Alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos do Pai. Alinhando os nossos caminhos com os caminhos do Pai. Em Filipenses capítulo 4, abra Novo Testamento. Ainda a respeito da nossa mente, ainda a respeito dos nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você quer bendizer ao Senhor com o seu tudo? Comece com a sua mente. Comece pensando no que é verdadeiro e não no que é mentiroso. Comece pensando no que é honesto e não desonesto, no que é justo e não injusto, no que é puro e não impuro, no que é amável ou no que é falta de amor, no que há alguma virtude ou virtude nenhuma. Temos que trocar os nossos pensamentos, para alinharmos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, e assim bendizermos ao Senhor com tudo da nossa mente. Temos que andar dessa forma, pensando naquilo que é virtuoso, pensando naquilo que merece louvor, que é louvável.
Então você começa a de fato fazer com que a sua mente bendiga ao Senhor. E aí no versículo 9, o apóstolo Paulo, que engrandecia, que enaltecia, que louvava, que bendizia ao Senhor com o seu tudo, diz: e o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós precisamos bendizer ao Senhor com o que nós somos no nosso tudo. E você já está aprendendo aqui que primeiro você tem que bendizer ao Senhor com seus pensamentos. Hoje é noite de Santa Ceia. A maioria de nós teremos a oportunidade de recebermos o pão, de recebermos o suco de uva concentrado, o pão simbolizando o corpo, o suco de uva concentrado simbolizando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos bendizendo ao Senhor com esse ato, cumprindo esse memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou em sua palavra: e fazer isto em memória de mim. E por isso todos os meses nós estamos aqui, bendizendo ao Senhor também através da Santa Ceia. Mas onde estará a nossa mente? Como estará os nossos pensamentos? E é por isso que a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Para que você possa alinhar a sua mente com a mente de Deus, para que você possa alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, e você possa bendizer ao Senhor com tudo que a sua mente pode imaginar. Bendizer ao Senhor com os nossos sentimentos diz respeito ao nosso coração. Toque aí no seu coração. É interessante que a palavra de Deus já nos diz que o coração do homem ele é enganoso. E nos faz uma pergunta: quem o conhecerá? O quanto você conhece o seu coração? O quanto eu conheço o meu coração? O quanto nós conhecemos os nossos corações? Talvez conheçamos muito pouco, mas Deus conhece tudo do nosso coração. Então, se devemos bendizer ao Senhor com o nosso tudo, que comece com a nossa mente, que desça para o nosso coração. E como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 27, Provérbios 27, olha só que versículo maravilhoso. Versículo 19. Eu nunca tinha lido esse versículo como eu li hoje. Leia você o versículo 19 de Provérbios 27. Leia para você mesmo e medite um pouco em tão grande fonte de sabedoria. Como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. Meu Deus do céu, nunca, em 25 anos de evangelho, nunca eu tinha lido esse versículo como eu li hoje. E eu tenho água diante de mim. Se eu olhar para dentro do copo, da taça, não sei quantas restam dessas. Ontem a pastora quebrou mais uma. Se eu olhar para dentro da taça, eu vou ver o meu rosto refletido na água. E é como diz a palavra: como a água reflete o rosto de quem olha, de quem fita os olhos nela, o coração do homem reflete quem ele é. Igreja do Senhor, entendamos que para bendizermos ao Senhor, como o salmista Davi declara no Salmo, com o nosso tudo, o coração tem que ser transformado também. Como nós exteriormente estamos refletindo
o interior que está no nosso coração. O que tem surgido do nosso coração e tem sido reflexo em nossas ações. O que tem surgido no nosso coração e tem sido refletido no nosso exterior, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Que o nosso tudo bendiga ao Senhor. Que o nosso coração bendiga ao Senhor. Jeremias, capítulo 17. Deus vai nos abençoar através do profeta. Quando ele nos manda uma mensagem no versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível. Meu Deus, que coisa forte. Se nós tentarmos corrigir os nossos corações com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, nós não conseguiremos. Por isso que para bendizermos ao Senhor com o nosso tudo, o processo começa na mente. O processo começa na mente, meu irmão. Porque se você não se soltar, se você não largar o seu achismo, o meu achismo, os meus conceitos, os seus conceitos, jamais bendiremos ao Senhor na mente e no nosso coração. Porque a palavra de Deus é clara: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível. Incorrigível. Não há correção para o coração do homem, a não ser quando o Senhor Jesus Cristo vem, chega, bate a porta e entra. Eu, o Senhor, esquadrinho, versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Do que nós estamos falando, igreja? O que nós estamos recebendo do Senhor, corpo de Cristo? Bendizermos ao Senhor com o nosso tudo, mente e coração, provados por Deus. Eu, o Senhor, provo a mente e o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ações, corpo. O terceiro item do nosso tudo que deve bendizer ao Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Bendizer ao Senhor com o nosso tudo requer esforço. Bendizer ao Senhor com o nosso tudo requer renúncia. Bendizer ao Senhor com o nosso tudo requer pensarmos e lembrarmos de que, porque Cristo morreu, eu morri com Ele. Porque o Senhor foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Porque o Senhor ressuscitou, tenho uma nova vida nele. Porque o Senhor subiu ao céu, também subirei ao céu nele. Das 4 figurações, 2 dizem respeito à velha criatura, 2 dizem respeito à nova criatura. É preciso lembrarmos do nosso batismo. Quem se lembra disso? Que lá na primeira aula do batismo, o pastor de vocês explica a vocês que o entendimento do que é o batismo na água é como uma chave que abre a possibilidade de uma porta para uma vida cristã vitoriosa e livre. Quem lembra disso? Muitos lembram, com certeza. Bendizer ao Senhor com o nosso tudo. Precisamos alinhar a nossa mente com Deus. Precisamos alinhar os nossos sentimentos com Deus. E Jeremias capítulo 17, 9 e 10, é isso que o Senhor nos expõe através do profeta, que enganoso é o nosso coração. Então preste atenção, se você ainda segue o seu próprio coração, e você não segue o coração de Deus, e quando Deus nos fala quem o conhecerá, Ele está falando de nós seres humanos, porque Ele no versículo seguinte vai falar que esquadrinha.
Pois eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Ou se você olhar para o piso que está debaixo dos seus pés, você vai notar um piso esquadrinhado. Imagine o Senhor pegar o seu coração como que um papel milimetrado, com linhas horizontais e linhas verticais, e essas linhas horizontais e verticais formarão pequenos quadros. Deus conhece cada quadro do nosso coração. E Ele já nos adverte que Ele Ele esquadrinha o coração e prova a mente, e isso com um objetivo. O objetivo de dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, quantas pessoas nós convivemos que não têm esse cuidado de bendizer ao Senhor com o seu tudo? Nós conhecemos muitas pessoas que têm o cuidado de bendizer ao Senhor somente com a voz. Bendizer ao Senhor com a voz é fácil. Bendizer ao Senhor com a voz é para muitos. Bendizer ao Senhor com o seu tudo é para um número reduzido de pessoas. Aqueles que a palavra de Deus diz que andam no caminho estreito. Aqueles que diz a palavra de Deus que sofrem as perseguições por amor ao evangelho. Não pense que perseguição é só ser decapitado, preso. Dentro do nosso ciclo de amizade, muitas vezes observamos os rostos sendo virados. Por quê? Porque tomamos a atitude de bendizer ao Senhor com o nosso tudo, de bendizer ao Senhor com o que nós pensamos, de bendizer ao Senhor com o que nós sentimos. E os laços, muitas vezes, quantas vezes eu já disse isso aqui, os laços precisam ser desfeitos, porque você começa a observar que você convive com pessoas que bendizem a Deus apenas com a voz, e não com o seu tudo. Jesus Cristo foi oferecido em sua totalidade, igreja. O Senhor Jesus Cristo foi entregue em sua totalidade, em seus pensamentos, em seus sentimentos, em suas ações. Você imagina o que passa pela mente de um homem condenado à morte? Você imagina que sentimentos vêm no coração de um homem que vê a sua mãe diante dos seus olhos, vendo ele crucificado? Mas as suas ações o levaram a bendizer ao Senhor por nós. E o nosso tudo, agradarmos ao Senhor com o nosso tudo, louvarmos, enaltecermos, glorificarmos, bendizermos ao Senhor com o nosso tudo, jamais, igreja do Senhor, se comparará ao pouco do tudo do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele diz que vai esquadrinhar, que vai provar a mente, para dar a cada um segundo os seus caminhos, todos nós temos caminhos distintos. E todos nós temos o poder da escolha. Escolher com quem andamos. Vou repetir: escolher com quem andamos, escolher com quem nos assentamos, escolher com quem conversamos, escolher quem vamos seguir como exemplo, escolhermos o que concordamos, segundo o fruto das suas ações. Terceiro item, como eu falei, as nossas ações, o nosso corpo, bendizer ao Senhor, as nossas atitudes. Romanos capítulo 12, versículo 1, todos nós conhecemos. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo, inspirado por Deus, diz: isso é o vosso culto racional. Nós estamos cultuando a Deus essa noite. E o nosso culto racional? E o nosso culto diário, em todos os lugares em que nós estivermos? É através do nosso corpo, é através das nossas atitudes, é através das nossas ações. Bendizer ao Senhor com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso corpo. Bendizer ao Senhor com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, é bendizer ao Senhor com o nosso tudo. Sacrifício vivo é você sacrificar áreas da sua vida que você sabe que precisa ser sacrificadas diante do altar de Deus e continuar vivendo. Sacrifício vivo, apresentar o corpo santo, separação das coisas desse mundo, não concordar com as coisas desse mundo e apresentar o corpo de forma agradável aos olhos de Deus. Olha, você pode agradar a muitos homens, você pode agradar a muitas mulheres, você jovem pode agradar outros jovens da sua idade, mas será que estaremos agradando a Deus? A sociedade pode olhar para nós e se agradar do que está vendo, principalmente quando nós andamos como a sociedade exige que andemos. O mundo pode olhar para mim e para você e se agradar do que está vendo, principalmente se você agradar as práticas mundanas. Mas saiba que existe que os olhos estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, e esse não dorme. E quando nós decidimos enaltecer, engrandecer, louvar, agradecer, bendizer ao Senhor com o nosso corpo, os sinais do mundo começam a aparecer contrários a nós, porque isso significa andar na contramão do mundo, isso significa andar na contramão daquilo que o mundo quer que o crente ande. Mas nós somos convidados essa noite, Igreja do Senhor, a bendizermos ao Senhor com o nosso tudo, não apenas com a nossa alma, o centro das nossas vontades, mas com o nosso tudo, pensamentos, sentimentos e ações, mente, coração e corpo. Colossenses capítulo 3. Mais um ano se iniciará, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quarta-feira nós teremos culto de oração, e quinta-feira nós teremos culto de passagem de ano, iniciando-se às 22 horas. E eu convido você a entrar o ano de 2021 na presença do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Juventude do Senhor Jesus Cristo, tenhais cuidado nas vossas práticas. Juventude que está inserida no corpo de Cristo, tenham cuidado com as vossas amizades. Tenham muito cuidado, principalmente se você jovem está no corpo de Cristo sozinho, sem a companhia do seu pai e da sua mãe. Tenha muito cuidado, porque o inimigo está tentando e vem conseguindo formar uma base contrário a tudo que o Evangelho prega, e nós sabemos
que a base de uma sociedade são os mais jovens, não são os mais idosos. Sabemos que a base de uma sociedade são os mais jovens, que formam as famílias, que estão inseridos nas famílias, pois a família é a base de tudo. Quantos jovens cristãos têm sido arrebatados do caminho de Cristo, porque têm apenas bendito ao Senhor da boca para fora. E nós, os adultos, também tenhamos cuidado, porque nós somos maridos, cabeças, vocês mulheres sábias que devem edificar vossas casas. Um corpo de Cristo bem ajustado, meu irmão. É isso que o Senhor Jesus Cristo deseja. Ele quer nos podar. Ele não deseja nos cortar. Ele quer simplesmente nos podar, para que eu e você, nós frutifiquemos muito mais. Então mensagens como essa vêm para fazermos refletir. Tenho enaltecido, engrandecido, louvado, agradecido ao Senhor com o meu tudo, mente, coração e corpo. As ações, as atitudes devem bendizer ao Senhor. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8, diz a palavra de Deus: não mintais uns aos outros. Abandone a mentira. Quem mente não bendiz ao Senhor. Não engrandece ao Senhor. Engrandece ao pai da mentira, que é Satanás. Não mintais uns aos outros. Mas eu quero ler o versículo 8. Agora, porém, abandoneis também todas estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Em Deus, meu irmão, já era para a gente ter feito isso aqui com o velho homem, ó. Lançado fora o velho homem. Em Deus. Pois já vos despistes do velho homem, diz a palavra, e com os seus feitos. Ações. Feitos são as ações, são as nossas práticas. E você é chamado essa noite para bendizer ao Senhor com o seu tudo. Nós somos chamados essa noite para bendizermos ao Senhor com o nosso tudo, com a nossa mente, com o nosso coração, com as nossas ações. E ele diz no versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí você vai pegar um novo homem, vai jogar a poeira do velho fora, e vai sair por aí alinhado como um novo homem, como uma nova mulher, bendizendo ao Senhor com o seu tudo. E no versículo 17, irmãos, do mesmo capítulo 3 de Colossenses, diz: e tudo o que fizerdes, por palavras ou obras, obras são as ações, e tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizerdes por palavras, você já sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Por palavras ou por obras, ações, atitudes, tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Voltamos
para o livro de Salmos, capítulo 103, versículo 1. Bendize, ó Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém, irmãos?